E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo para darmos continuidade ao nosso conteúdo de Química do segundo ano. E nesse vídeo eu vou falar de uma aplicação, né, de uma das transformações gasosas que nós já estudamos. Se você ainda não assistiu aos vídeos de transformações gasosas, vocês voltem aí, vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Então vocês vão lá, assistam e depois vocês voltam para esse vídeo para poder entender direitinho, né, essa aplicação. O tema desse vídeo é como funciona a panela de pressão. Então, como sabemos, eu acredito que a maioria sabe disso, a temperatura é o que faz os alimentos ficarem cozidos. Ah, Wellington, isso é óbvio. Não, para muitas pessoas, essa afirmação não é tão óbvia assim. Para muitas pessoas, essa afirmação não é tão óbvia assim. Porque muitas pessoas acreditam que o que faz o alimento cozinhar é a quantidade de chama, é a quantidade de fogo. Ah, Wellington, não é? Não, não é. O que faz o alimento cozinhar é a temperatura. Por que eu digo isso? Vou lhe dar um exemplo prático para você também aprender a economizar gás. Supondo que você pegue uma panela, vai cozinhar o arroz, por exemplo, e você coloca no fogo. Aí a água começou a ferver. Supondo que o ponto de ebulição da água nesse local onde nós estamos é de 100 graus Celsius, né? Então a água vai começar a ferver em 100 graus Celsius. Se eu aumentar o fogo, eu consigo aumentar essa temperatura? A resposta é não. Por quê? Porque ali é o ponto de ebulição. Essa temperatura ela pode variar um pouquinho a mais que 100, mas não algo tão significante. Então, mesmo que você aumente o fogo, você não vai atingir temperaturas mais altas que 100 graus Celsius, né? Pode flutuar ali, mas não será algo significante. Então, se você pegar e diminuir a quantidade de chama, ou seja, você vai abaixar o fogo, né? Você estará economizando gás. E qual é a temperatura daquela água quando ela está fervendo e você abaixou o fogo? Exatamente, 100 graus do mesmo jeito. Então, tanto faz você deixar o fogo alto como o fogo baixo, depois que a água está fervendo, claro. Né? Porque aquela água que vai cozinhar o arroz vai ficar sempre ali em 100 graus Celsius. E a temperatura é o que faz o alimento cozinhar. Então, fica aí a dica para você economizar um gás. Certo? Então, dito isto, pensando dessa maneira, né? Se conseguíssemos aumentar cada vez mais a temperatura, né, no qual o alimento está submetido, poderíamos, né, reduzir o tempo de cozimento desse alimento. E como é que a gente vai fazer para aumentar essa temperatura? Já que aumentando a chama, o máximo que a gente pode ter é 100 graus Celsius. Como é que a gente vai aumentar essa temperatura de ebulição? É aí que entra a panela de pressão. Mas antes, a gente vai chegar lá. Mas antes, entenda o seguinte. O ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius ao nível do mar. Né? E nessa situação, a pressão equivale, né, corresponde a 1 atm ao nível do mar, a pressão atmosférica. A temperatura de ebulição da água, ela pode aumentar ou pode diminuir a depender da pressão. Ou seja, se a pressão ela for maior, né, de acordo com a transformação isovolumétrica que a gente aprendeu, se a pressão ela for maior, o que é que vai acontecer com a temperatura? A temperatura também será maior, né? A temperatura de ebulição. E se você diminuir a pressão, a temperatura de ebulição, né, também irá diminuir. Ou seja, a água começará a ferver, falando no popular, né, com a temperatura bem abaixo de 100 graus Celsius. Então, na tabela aqui abaixo, são mostrados os valores do ponto de ebulição da água, né, em função da pressão, ou seja, na medida em que a pressão vai diminuindo. E é possível você observar que a temperatura, né, de ebulição, né, o ponto de ebulição, ele também vai caindo com a diminuição da pressão. E como foi que essa pressão aqui ela foi diminuindo? Ela foi diminuindo, né, quando a altitude foi aumentando. Por exemplo, se você vai subindo o Monte Everest, você vai subindo. Então, cada vez mais que você sobe, a pressão atmosférica ela vai diminuindo. Então, a temperatura de ebulição da água, lá, por exemplo, no pico, é bem abaixo de 100 graus Celsius.
E isso vai fazer com que, né, se você, por exemplo, for cozinhar um alimento lá, demore uma eternidade, né? Porque se você, se você cozinha em 100 graus Celsius, já demora, imagine se você cozinhar a 70, né, a 80. Então vai demorar muito mais. E por outro lado, se você aumentar a pressão, né, a temperatura de ebulição ela consegue atingir valores superiores a 100 graus Celsius. Isso faz com que o alimento cozinhe mais rápido. Então, o que é que a panela de pressão faz? Ela aumenta a pressão aqui dentro. Se ela aumenta a pressão aqui dentro, o ponto de ebulição da água vai também ser elevado. Então, você consegue atingir temperaturas bem acima de 100 graus Celsius. Isso faz com que os alimentos eles cozinhem mais rápido. Por isso que quando você utiliza a panela de pressão, um dos principais objetivos, né, é cozinhar mais rápido. Então, é por isso, né, que a utilização dessa fantástica invenção, a panela de pressão, consegue reduzir o tempo de cozimento dos alimentos. Foi isso que eu acabei de falar. E com isso podemos economizar, por exemplo, o gás, que está caro. Então, a panela de pressão, fazendo aqui um contexto histórico, ela foi inventada, né, por volta de 1679 pelo físico francês Denis Papin. E muito se fala, né, que o motivo principal de sua criação foi o alpinismo, foi justamente o alpinismo. Isso porque nos picos das montanhas era criada uma enorme dificuldade, né, na hora de cozinhar os alimentos, ou seja, o tempo, né, seria muito maior sem a panela de pressão lá. Então, seu princípio de funcionamento ela é baseado em uma lei física, né? Isso mesmo, física, né? Porque esse assunto de transformações gasosas, vocês vão ver também no conteúdo de física, tá certo? E é conhecida como a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Esse assunto nós vimos aí no vídeo 03. Então, ao fechar a panela, né, a pressão inicial é igual à pressão, né, fora, a pressão atmosférica. Mas quando você vai fornecendo calor, o que, que vai acontecer? Então, o vapor de água lá dentro vai fazer com que a pressão vá aumentando dentro da panela. E com o aumento da pressão, né, o líquido, ou seja, a água que está lá dentro, vai ter também seu ponto de ebulição alterado, vai ter seu ponto de ebulição aumentado. Então, ao invés de você atingir somente temperaturas em torno de 100 graus Celsius, né, com a panela de pressão você consegue atingir temperaturas bem acima desse valor. E com isso, tcharam, o tempo de cozimento irá reduzir, tá certo? Então esse é o princípio de funcionamento. Ah, Wellington, eu tenho medo de usar a panela de pressão. Pessoal, veja só. A panela de pressão, se ela for usada de uma forma correta, o risco é muito baixo de ela causar um acidente. Mas alguns cuidados você deve ter. Por exemplo, vou dar aqui algumas dicas para você utilizar a panela de pressão sem medo algum. A primeira dica é a seguinte: você não pode preencher ela totalmente, 100%. Por quê? Porque se você preencher ela no máximo, pode ser que os vapores tenham dificuldades para escapar por essa válvula. Aqui. Então você observa que quando a panela está no fogo, com um certo tempo, essa válvula aqui ela levanta automaticamente sozinha e começa a sair o vapor, começa até a fazer aquele barulhinho de gás saindo. Ali são os vapores de água saindo. Então, quando isso acontece, é excelente. Por quê? Porque o risco de explosão é pequeno, né? Além do mais, a panela de pressão também tem um outro dispositivo de segurança, que é uma borrachinha que fica aqui do lado, geralmente. Não sei se vocês prestaram já atenção na tampa da panela de pressão, mas tem uma borrachinha que fica aqui do lado, né? E muitas pessoas substituem, né, essa borrachinha por algo metálico, algo que não sai. E isso sim é perigoso. Por quê? Aquela borrachinha ela tem uma função. Qual é a função? Quando a pressão aqui dentro for tão grande que ela estiver próximo de explodir, aquela borrachinha ela vai escapar. Então vai liberar o gás que está aqui dentro, evitando a explosão. Mas se você tampa isso aqui, tira essa borrachinha e coloca um pedaço de metal que não escapa, e de repente a pressão aqui aumentar bastante, por onde é que esse gás vai ser liberado? Então, esse dispositivo de segurança não vai ser acionado. Supondo também que essa válvula aqui não seja acionada, aí sim, o risco de acidente é muito alto, tá certo? Então, se você está com a panela no fogo e de repente essa partezinha aqui de borracha escapou e fez aquele barulho que às vezes assusta, pense por um lado bom,
né, ela não vai explodir. Mas se ela está um tempinho no fogo e você não escutou nenhum barulho de gás saindo, aí tenha medo. Tenha medo porque o perigo está aí. Quando você aumenta aqui a temperatura, a pressão lá dentro está cada vez maior. E esse gás não tem como ser liberado, né, a tendência é explodir. E uma simulação de uma explosão dessa, né, com aumento da temperatura, eu fiz no vídeo 03 de transformação isovolumétrica. Vejam lá, uma simulaçãozinha. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui um exercício para vocês. Suponha que uma panela de pressão contendo água está no fogo, mas sua válvula não entrou em funcionamento. Aí está o perigo, viu? Fique ligado. Então, uma pessoa foi e levantou a válvula, né, com a mão, para que a parte do vapor que estava dentro escapasse, né, fosse liberado para fora da panela. Nessa situação, quando o gás está saindo de dentro, o que podemos afirmar em relação à temperatura e à pressão no interior da panela? Respondam aí. Então era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Né? Se gostou dessa aula, dá continuidade, já vai para a próxima. Se não entendeu, volta na aula anterior, assiste os vídeos de transformações gasosas para você entender, né, esse vídeo aqui de forma mais clara. Um forte abraço, fiquem com Deus, tamo junto.